Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Ainda aqui no módulo de autoconhecimento, vamos lembrar das nossas bolhas. Afinal, a gente vive dentro de uma bolha, né? Uma bolha informacional, educacional, ideológica. A gente foi criado dentro de várias bolhas ao longo da nossa vida. Se você nasce numa cidade específica, você está na bolha daquela cidade. Mesmo naquele bairro específico, pelo menos no início da nossa infância, é uma limitação. A gente fica se movimentando apenas dentro de um espaço específico. E temos pouco acesso àquilo que está fora desse espaço. E aí a gente vai crescer dentro da nossa família, que também é uma bolha. Pode ser uma família pequena, só nós e nossos pais, ou pode ser uma família grande, que mora todo mundo perto, que todo mundo se conhece. E também durante a nossa educação, temos lá no maternal, ensino médio, segundo grau, faculdade. Tudo isso são bolhas, porque a gente está ali vivendo dentro daquele momento específico, naquele espaço específico. Mas as bolhas não são apenas sobre espaço, elas podem ser também sobre a classe social. Se a gente está numa escola específica, de uma classe social específica, a gente vai ter um grupo de amigos que pode ser diferente dependendo da nossa classe social. A nossa classe social também coloca a gente numa bolha. A gente pode ser um privilegiado dentro do nosso bairro, da nossa cidade, ou até mesmo do nosso estado, ou a gente pode ser da classe pobre também, junto com a maioria da população. Todas essas questões, elas vão limitar no nosso aprendizado, no nosso crescimento, mantendo a gente em bolhas, sejam as bolhas informacionais, sejam as bolhas locais, sejam as bolhas ideológicas. Até o nosso time de futebol, ele pode ser uma bolha. Se você entra ali e começa a participar de uma torcida, e conversa só com pessoas do seu time, isso sem falar da religião, que é uma grande bolha. Geralmente a gente vai ser condicionado a uma religião específica, pode ou não frequentar a igreja, frequentar a religião, pode ser praticante ou não, participar ou não daquele grupo. E mesmo se não participar, a manutenção da crença internamente, na nossa mente, ela continua sendo uma bolha, porque a gente só vai ver o mundo a partir da perspectiva dessa religião e também da visão política, Geralmente nós somos condicionados a uma visão política desde pequeno, mesmo sem saber nada sobre política, e a gente vai acabar seguindo essa visão política pelo resto da vida sem nem questioná-la. A parte importante de entender aqui é que vários fatores externos influenciam na formação da nossa realidade e da nossa personalidade. Se você fez direitinho aí a prática da autobiografia, você deve ter percebido isso. Percebido que tudo que aconteceu com a gente, e todas as bolhas que nós tivemos, foram essenciais na formação da nossa personalidade, na formação daquilo que a gente conhece como eu. Então, durante essa prática da biografia, você deve ter percebido, se você nasceu privilegiado ou nasceu pobre, passou dificuldades, isso fez parte da formação da sua personalidade. Você pode ter se tornado mais dependente ou independente do dinheiro por causa disso. Nas escolas que você estudou também existe a questão da qualidade da educação que você recebeu. Às vezes você estudou numa escola pública, de periferia, ou estudou numa escola particular, com várias matérias além do que se vê em escolas públicas. A qualidade da educação que a gente recebeu também molda a nossa personalidade. E dentro dessa época de escola também tem os amigos, o grupo de amigos que a gente escolhe ou é escolhido, ele também vai participar muito na nossa formação da nossa personalidade, principalmente na adolescência, quando a gente quer uma individualização, Então vai ter o grupo dos góticos, dos emos, dos roqueiros, metaleiros, dos pagodeiros, os nerds, as patricinhas, a galera do fundão, tudo isso, o grupo de amigos que a gente teve durante a nossa infância e a nossa adolescência também é muito responsável pela formação da nossa personalidade. A gente seguiu as modinhas da mídia ou a gente rejeitou? A gente se aproximou dos nossos pais ou nos revoltou?
tudo isso tem a ver, toda a nossa história faz parte da nossa formação. O nosso sexo ou a nossa sexualidade também pode nos colocar numa bolha. Se você nasceu do sexo feminino, permanece, né, com o gênero feminino, você se mantém na bolha ali das mulheres, né? Se você nasceu no sexo masculino, você vai participar do grupinho, né, dos meninos. Se houve uma mudança, né, no seu gênero, por exemplo, ou na sua sexualidade, aí você vai ser deslocado para outras bolhas também. Isso tudo acaba se tornando parte também da sua identidade. E há outras questões biológicas também, né? Afinal, se a gente nasceu com qualquer tipo de diferença na nossa biologia, isso também vai fazer parte da nossa personalidade, mesmo que sejam pequenas imperfeições. Como eu já dei de exemplo aqui, a minha própria história, né? Eu nasci com uma mancha. Essa mancha foi retirada, mas se tornou uma cicatriz. E isso acabou moldando a minha adolescência, e inclusive foi o que fez eu me interessar por ocultismo. Então essas pequenas imperfeições ou diferenças biológicas também fazem parte da formação da nossa personalidade e também nos coloca, né, em outros tipos de bolhas. Mas depois, né, no final dessa análise, que espero que você já tenha feito ali durante a sua autobiografia, se não fizeram ainda ou querem completar, lembrem-se desses aspectos da sua vida. Eu considerei aqui 8 bolhas que são assim mais visíveis dentro da nossa formação, da nossa personalidade, e também que podem ser mais limitantes para a gente. Então, se você não fez a análise dessas 8 bolhas que eu vou colocar aqui, é bom que você retorne lá na sua autobiografia e faça uma análise a partir dessa ideia. E essas bolhas são a região que você nasceu. Você pode pegar em um âmbito macro mesmo, como o país, né, todo local que fala a mesma língua, o regionalismo ali, né, do seu estado, seguindo para a cidade e finalmente seu bairro e até para uma parte específica do seu bairro, né, como sua rua. Tudo que aconteceu localmente, dependendo de onde você nasceu, também fez parte da formação da sua personalidade e também pode ser uma bolha limitadora. Afinal, tem gente que vai nascer num bairro e vai morar a vida inteira naquele bairro e morrer. Tem gente que vai conseguir viajar o mundo inteiro, né, e expandir essa limitação. A sua família também é uma bolha. A sua família é uma família pequena, nuclear, que só tem seus pais, ou é uma família grande, né, igual as famílias do interior, uma família que se estende pelo Brasil inteiro. Sua família também faz a diferença demais, né? A cultura da nossa família é o primeiro tipo de cultura que a gente absorve ou é condicionado. A sua classe social, né, também é extremamente importante, porque isso vai dizer do tipo de privilégio ou dificuldade que você teve ao longo da sua vida. O seu sexo, sexualidade, gênero e qualquer outra coisa que esteja nesse âmbito, né, você pode considerar também. Você tem o mesmo sexo, gênero, orientação sexual, ou você mudou tudo, ou você é trans, ou você é fluido, ou bi, ou fica mudando. Isso tudo também faz parte. E como que foi seu lazer? Né? Afinal, a gente falou ali da escola, do local, mas o nosso lazer da infância e adolescência também define muita coisa. Eu, por exemplo, eu comecei com artes marciais desde pequeno. Eu mantive uma rotina de artes marciais ao longo de toda a minha juventude, fazendo vários tipos diferentes de artes marciais. Isso também, né, me manteve ali na bolha desse esporte. Né? Mas tem gente que vai ficar no futebol, né? Tem gente que vai no vôlei. Né? Observe aí qual é o tipo de lazer, né, que você teve e como esse lazer influenciou na sua formação. A sua etnia também, embora geralmente a gente pense que se nascemos aqui, a nossa etnia é essa. Mas não, às vezes você mudou de estado, de cidade, né, o seu sotaque é diferente. E aí existe essa mudança, né, que é perceptível dentro ali da nova comunidade que você está. Então, se sua etnia tem alguma diferença e que por causa dela, né, você teve que fazer qualquer tipo de adaptação, isso também você pode considerar. É a sua escolaridade, né? Qual é o seu nível de escolaridade, né? Você estudou até a 4ª série, finalizou o ensino médio, finalizou o 2º grau, fez faculdade, pós-graduação, né? Observe aí como que a sua escolaridade também
definiu o como você se tornou. Depois de toda essa análise, você vai perceber que muito dessas bolhas, todas elas têm a ver com os nossos contatos, né, com as pessoas às quais a gente tem contato. Muitas vezes a gente vai ter acesso ali à cultura da nossa família só pelo contato que a gente tem com a família. Mas fora de lá, a gente pode ser uma pessoa completamente diferente. Aí a gente vai entrar em contato com outras bolhas de outros grupos. Então teremos nossos amigos antigos, os amigos novos, os colegas de trabalho, a galera do rolê, né, ou os contatinhos. Teremos os amigos virtuais também, né, dos grupos virtuais que a gente participa, que é outra bolha. As nossas redes sociais são todas grandes bolhas, porque afinal a gente segue uma quantidade específica de pessoas, né, e as informações que chegam até nós é exatamente dessas pessoas que a gente resolveu seguir. Então existem aí, além das bolhas das pessoas, das ideologias, na questão das bolhas das crenças, né? Porque muito do que chega de informação pra gente, a gente acaba transformando em crença. A gente tem pouco acesso a dados reais e factuais da realidade. A gente tem muito mais acesso a só a ilusão mesmo. E isso tudo são bolhas. Qual é o tipo de informação que a gente consome? Qual é o tipo de entretenimento que a gente consome? Qual é o tipo de filme, de música? Qual é o tipo de série que a gente consome? Ou a gente só vai na modinha? Qualquer coisa que tiver em alta, a gente vai lá e consome também. Tudo isso tem a ver com como nós somos formados e quais os tipos de bolhas que a gente participa. E, portanto, quais são os nossos limites. Porque a ideia aqui é justamente perceber essas bolhas como limitações. Digamos que você está na bolha aí das fofocas de famosos, por exemplo, e vive o dia inteiro, né, lendo notícias sobre isso, lendo tudo sobre isso, conversando sobre isso. Isso é uma bolha e é uma limitação, afinal tem muitas informações. Talvez você esteja na bolha do ocultismo, né, e agora, nesse momento, pelo menos no seu estudo, você está trocando ideia só com a galera da magia. Ou quem sabe está na bolha do futebol também, né? Ou na bolha da religião, ou na bolha da política. A ideia é, vamos perceber as bolhas informacionais como limites, para conseguir expandir esses limites. E isso pode parecer uma coisa simples, mas não é. Uma das coisas mais difíceis na nossa alteração de nossa realidade é a gente conseguir estourar as nossas bolhas. Isso por quê? Porque geralmente nós vamos transformar, né, essas bolhas em parte da nossa identidade. E isso, né, depois de colocar tudo aquilo como parte da nossa identidade, fica muito difícil da gente se desfazer, porque a gente passa a considerar que aquilo é parte essencial da gente. Então, por exemplo, você deve conhecer algum torcedor fanático de clube, que todo mundo conhece porque ele torce para um time específico. Aí chega lá, já vai cumprimentar ele, e aí galo doido, e aí galo loucura, ou algo do tipo. Todo mundo conhece ele como torcedor. Se ele deixasse de ser torcedor, ele perderia a identidade. E é por isso que a gente acaba protegendo muitas coisas que na real nem são relevantes, mas que como se tornaram parte da nossa identidade, se a gente perder aquilo, a gente se sente meio perdido mesmo. Imagina, você perder uma coisa aí que realmente todo mundo te conhece por causa daquilo, e aí você mudar. Aí você fica assim, não, beleza, quem eu sou agora? Antes eu era um torcedor ali do Galo, e agora que eu não tô torcendo para time de futebol mais, o que eu sou? Qual que é a minha personalidade? Qual que é a minha identidade? Então vamos perceber aí o que dessas bolhas que a gente participa que se tornaram partes essenciais da nossa personalidade. E o principal nesse caso, para além da política, da religião e do futebol, é a música. Muitas vezes a música se tornou tão parte da nossa identidade que a gente, além de não conseguir ouvir outros tipos de músicas, a gente acaba julgando qualquer outra música que esteja fora da nossa bolha como algo ruim. Então nessa parte aqui, depois da análise das bolhas e da análise que você vai fazer entre a relação dessas bolhas com a sua identidade, como o identitarismo mesmo, de você pensar assim, cara, o que dessas bolhas aqui que se tornaram parte de mim? Por qual tipo de bolha dessas que as pessoas me conhecem,
que as pessoas têm acesso a mim. Né? Eu estou numa bolha aqui, né? A bolha da magia. Muita gente aqui me conhece, né, como um magista, né? Mas muita gente de fora me conhece como um dançarino do rolê. Né? Já a minha família me conhece como apenas um nerd inteligente. Cada bolha eu posso ter uma identidade diferente. A ideia aqui é não se apegar a nenhuma delas. E para isso você vai fazer um exercício que vai ser um pouco mais complicado, né? Espero que vocês consigam. Mas você pode escolher aí, para não doer muito, né, algumas 4 bases, como por exemplo a religião, a política, o futebol e a música. Né? Qual que é a ideia aqui? Ir conhecer o outro lado. Conhecer aquilo que está fora da sua bolha. Né? Então, se você for um cara do futebol, vai lá e, né, vai torcer para outro time. Se é de uma religião específica, você vai fazer o quê? Vai dar rolê em outra religião. Né? Se você tem toda uma questão de identitarismo político, você vai conhecer o outro lado. Se você só escuta certo tipo de música, você vai começar a escutar outros tipos. A ideia aqui é você estourar a bolha, expandir os seus limites e se limpar um pouco, né, daquilo que você foi contaminado ao longo, né, da sua história. Para quê? Porque quando a gente está rumo ao nosso eu superior, né, ao nosso desenvolvimento, a gente precisa desfazer de muita coisa. Né, e a gente não pode ter medo de desfazer de nada, não. A ideia aqui pode ser radical, mas com o tempo, dentro do seu caminho, você vai perceber que é necessário se desfazer de muita coisa mesmo e de sair de várias bolhas. Então, a análise que vocês farão aí, junto aí à sua autobiografia, né? Você vai expandir aquilo que você já escreveu até então, colocar aí toda a ideia das bolhas, toda a ideia de como isso se tornou a sua identidade, o que se tornou parte da sua identidade, né? Fazer uma análise bem sincera mesmo e ver aí o que você pode mudar. Qual que é o tipo de bolha que você pode estourar? Qual que é o limite que você já pode expandir? Bora fazer isso, porque afinal a gente não está aqui, né, para ficar parado, não. A gente está aqui não é para ficar defendendo o nosso eu de agora, não. A gente está aqui para desenvolver, né, rumo ao nosso eu superior. Então é isso, pessoas lindas do meu coração. E estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. E até a próxima.